Embarque em uma jornada narrativa fascinante com O Enigma de Belsazar. Este episódio especial de A Bíblia Obscura nos leva ao coração de Daniel capítulo 5, onde um banquete real se transforma em palco para uma profecia divina. Exploramos a queda do orgulhoso rei Belsazar, a misteriosa escrita na parede e a interpretação de Daniel, que revela o destino iminente da Babilônia. Analisamos as lições sobre a soberba, o poder e a fé, proporcionando uma reflexão profunda sobre as verdades eternas que transcendem épocas e culturas. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e inscrever-se no canal A Bíblia Obscura para acompanhar nossos conteúdos que mergulham nos mistérios da fé e nas histórias da Bíblia. Compartilhe com seus amigos e ajude a expandir nosso diálogo sobre as fascinantes narrativas e ensinamentos bíblicos. Agora fiquem com o vídeo O Enigma de Belsazar. A história começa em uma Babilônia imersa em luxo e excessos, sob o reinado de Belsazar. Nesta metrópole de esplendor antigo, o jovem rei decide organizar um banquete grandioso. Este não é um evento comum. É uma demonstração de poder e riqueza, uma festa que reúne a nobreza babilônica sob o brilho das tochas e o ecoar de risadas e músicas. Enquanto a noite avança, Belsazar, embriagado pela atmosfera de indulgência, ordena que sejam trazidos os vasos sagrados pilhados do Templo de Jerusalém. Esses objetos, carregados de significado religioso e histórico, são usados de maneira profana, enquanto os convivas bebem vinho neles, zombando do Deus de Israel. A atmosfera do banquete muda abruptamente. Uma mão misteriosa surge, escrevendo palavras desconhecidas na parede do palácio. A cena é surreal, uma visão que congela o sangue nas veias dos presentes. Belsazar empalidece, o riso dá lugar ao silêncio e o medo permeia o ar. Ninguém consegue decifrar o significado da escrita. Os sábios e adivinhos do reino são chamados, mas suas palavras são vazias, incapazes de desvendar o enigma. O desespero de Belsazar cresce. Ele promete riquezas e honras a quem explicar a mensagem. É então que a rainha-mãe lembra de Daniel, um homem de grande sabedoria trazido de Israel anos atrás. Daniel, conhecido por interpretar sonhos e visões, é chamado à presença do rei atemorizado. Ele é a última esperança de Belsazar. Daniel chega com uma presença serena, contrastando com a tensão palpável do banquete. Ele observa a escrita e, após um momento de reflexão, começa a interpretá-la. Suas palavras são firmes, carregadas de autoridade e sabedoria. Ele relembra a Belsazar o orgulho e a queda de Nabucodonosor, seu predecessor, e como o poder e a glória são efêmeros. Daniel fala de um Deus que detém a verdadeira soberania sobre os reinos do mundo, um contraste gritante com a ostentação e a arrogância presentes no banquete. A interpretação de Daniel é direta. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ele explica que essas palavras significam que os dias do reinado de Belsazar estão contados, que ele foi pesado na balança e considerado insuficiente, e que seu reino será dividido e dado aos medos e persas. Um silêncio sepulcral segue a interpretação. A realidade da mortalidade e da impermanência do poder atinge Belsazar e seus cortesãos. A festa do orgulho transforma-se em uma cena de meditação sobre a transitoriedade da vida e do poder. Enquanto a noite avança, a narrativa se prepara para um desfecho dramático. A profecia de Daniel paira sobre o palácio, um presságio sombrio que prenuncia uma mudança iminente no curso da história babilônica. À medida que a noite se aprofunda, a tensão no banquete de Belsazar se intensifica. A revelação feita por Daniel ressoa nas paredes do palácio, criando um ar de incerteza e medo. Os convidados, antes entregues à euforia, agora murmuram entre si, inquietos com o destino que lhes aguarda. Belsazar, embora abalado, tenta manter a compostura. Ele cumpre sua promessa, vestindo Daniel com trajes de honra e proclamando-o o terceiro governante do reino. No entanto, seus olhos traem um temor crescente. A certeza de seu poder e invulnerabilidade se desvanece diante da profecia. Enquanto isso, fora dos muros do palácio, as forças dos medos e persas, sob o comando de Dário, se aproximam silenciosamente de Babilônia. Eles se preparam para uma manobra ousada, aproveitando-se da complacência e do excesso do banquete real. O cenário muda para o acampamento de Dário, onde estratégias são traçadas. O episódio explora as motivações e os planos de Dário,
um líder astuto e determinado, cuja visão vai além da conquista. Ele deseja uma nova ordem no mundo antigo. De volta ao palácio, a atmosfera de festa se transformou em uma vigília tensa. Alguns convidados refletem sobre as palavras de Daniel, questionando a própria existência e o significado de poder e riqueza. Outros permanecem em negação, afogando seus medos em mais vinho. A narrativa então traz à luz a interação entre as culturas judaica e babilônica. A presença de Daniel no palácio, um judeu exilado servindo no governo pagão, simboliza um encontro de mundos, de crenças e de destinos. Daniel, mesmo após cumprir seu papel, permanece na cena observando silenciosamente. Ele é retratado como um homem de fé inabalável, alguém que, mesmo em terra estrangeira, se mantém fiel ao seu Deus e aos seus princípios. A noite avança e a inevitabilidade do destino começa a se concretizar. Fora dos muros do palácio, os rios que cercam Babilônia são desviados, um feito engenhoso que permite que as tropas de Dário entrem na cidade. O episódio também destaca a contradição entre a aparente invulnerabilidade de Babilônia e a realidade de sua queda iminente. Esta dualidade reflete uma mensagem mais profunda sobre a natureza efêmera do poder humano e a soberania divina. À medida que o amanhecer se aproxima, o destino de Belsazar e de seu reino está selado. Um momento de transformação histórica e espiritual, onde o orgulho e a arrogância enfrentam seu julgamento final. O amanhecer traz consigo não apenas a luz do dia, mas também o fim de uma era. As tropas de Dário, aproveitando-se da negligência e do excesso da festa, entram em Babilônia sem encontrar resistência. O impensável acontece. A impenetrável Babilônia cai. Dentro do palácio, o caos se instala. O som de trombetas e gritos de guerra ecoa pelas paredes opulentas. Belsazar, agora consumido pelo medo, percebe que as palavras proféticas de Daniel estão se cumprindo. A realidade de sua vulnerabilidade e mortalidade o atinge em cheio. Daniel, em meio ao tumulto, permanece uma figura de calma e compreensão. Ele observa os eventos, sabendo que a queda de Belsazar não é apenas um capricho do destino, mas uma manifestação da justiça divina. A narrativa se volta para Belsazar, que enfrenta o fim de seu reinado. Em seus últimos momentos, há uma mistura de arrependimento e compreensão tardia. O rei, antes tão seguro de si, agora confronta a verdade sobre sua própria insignificância diante do divino. Dário entra no palácio, marcando o início de um novo capítulo na história. Ele é retratado não apenas como um conquistador, mas como um agente de mudança, alguém que traz consigo uma nova ordem. A transição de poder é dramática, mas também simbólica. Representa o fim de uma época de arrogância e o início de uma era mais reflexiva. Babilônia, a grande cidade, agora enfrenta um novo destino sob o domínio persa. A queda de Belsazar serve como uma poderosa lição sobre a soberba e a transitoriedade do poder. A narrativa enfatiza que nenhum reino terreno é eterno e que todos estão sujeitos à vontade divina. O episódio termina com Daniel refletindo sobre os eventos. Ele representa a resiliência e a fé inabalável, permanecendo firme em suas crenças, mesmo diante da mudança de impérios e dos caprichos da história. A mensagem final é uma reflexão sobre o poder, a justiça e a fé. A história de Belsazar e a interpretação de Daniel ecoam através dos tempos, lembrando os espectadores da importância de viver com humildade e respeito pelo sagrado. Enquanto o sol nasce sobre a nova Babilônia, a narrativa se fecha, deixando um legado de mistério, sabedoria e uma profunda lição moral, tecida através da tapeçaria da história e da fé. Assim chegamos ao final dessa história impactante de O Enigma de Belsazar. Vimos como o orgulho e a arrogância podem levar à queda, e como a sabedoria e a fé podem permanecer firmes em meio às mudanças do mundo. Daniel capítulo 5. Não é apenas uma narrativa sobre o fim de um reino. É uma lição sobre o poder divino e a natureza efêmera da glória humana. Este episódio nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o que realmente valorizamos. Não esqueça de curtir e ativar o sininho para não perder os próximos episódios de A Bíblia Obscura. Até a próxima!